9 Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 29 Aniquilar. Eu só quero viver. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Um flash de luz brilhou no painel do jogo. Sumo foi ao painel de bate-papo do jogo e clicou no fade ao vivo da resistência ao desastre. Nesse ponto, um fade diferente de qualquer outro fade de sala de transmissão apareceu em primeiro lugar. Algumas faíscas tremeluzentes podem ser vistas na imagem. Enquanto isso, a sala de transmissão ao vivo estrangeira, que estava em 10º lugar, foi espremida. Uma sala de transmissão ao vivo chamada U encabeçou a página. A sala de transmissão ao vivo teve uma pontuação mais de 3 vezes melhor em resistência a desastres do que o Zeus Shelter, classificado em 2º lugar. Em vez de prestar atenção a esses detalhes, Sumo rapidamente clicou nos fades ao vivo, mudando aleatoriamente o título para Realizando a Vontade de Deus, e começou a usar o direito como âncora para assistir ao vídeo abaixo. As 5 faíscas eram extremamente óbvias durante a noite. Sumo soube instantaneamente onde 5 pessoas estavam. Ok, vocês estão todos esperando para morrer no duto de ventilação, não estão? Sumo riu com raiva e foi para o buraco ao lado da cama enquanto observava da sala de transmissão ao vivo. Ele se concentrou e as propriedades do buraco foram exibidas. Passagem, descrição, passagem incompleta, opção de atualização, escape às sessões, expansão, 5, acesso, 60, material, 40, resistência, 200, porta, 40, introdução. Um coelho astuto tem 3 tocas. Eu escolho expansão e acesso. Com isso dito, os pontos de sobrevivência caíram 65 pontos e uma luz verde emergiu do corpo de Sumo. O que tinha sido uma abertura difícil começou a mudar dramaticamente. Sob a força do sistema, o buraco originalmente na altura da cintura derreteu gradualmente até uma altura alta o suficiente para um adulto se curvar. A superfície do buraco começou a suavizar e a superfície cortada da parede de pedra tornou-se um círculo completo. O solo ao longo da entrada para o interior parecia derreter, desaparecendo rapidamente. Segundos depois, a luz verde voltou, significando a conclusão da transformação. Com a cabeça baixa, Sumo entrou timidamente. Não havia degraus, mas o solo dentro da via de escape era duro após a compressão e a rampa era plana. Logo Sumo chegou ao fim. Havia uma simples prancha de madeira no final, que Sumo conseguiu abrir com um pouco esforço. Olhando ao redor, Sumo encontrou a localização da prancha de madeira na transmissão ao vivo. Foi bem em frente ao lago de chuva ácida. Se você não tivesse ideia do buraco e sem uma observação cuidadosa, nunca o teria encontrado. Ele abriu a porta de madeira e saiu do abrigo. A chuva ácida crepitante escorria pela capa de chuva e pela besta, dando à ponta da flecha da besta um tom assassino. Ele se agachou no chão e avançou com cuidado, olhando para os pontos brilhantes na tela enquanto olha para a estrada à frente. Sumo caminhou cautelosamente. Vestindo uma capa de chuva com costas pretas, ele parecia a morte segurando uma foice mortal em uma noite escura e chuvosa, fazendo as pessoas estremecerem. 1 passo. 2 passos. Gradualmente, ele não apenas viu as faíscas na transmissão ao vivo, mas Sumo também viu um brilho na faísca de fogo diante de seus olhos. Eles usavam óculos. No escuro, Sumo viu o rosto à luz do fogo. Sem dizer uma palavra, Sumo começou a se mover para a esquerda. O primeiro golpe foi o mais letal. Ele queria ter certeza de que poderia acertar o homem que parecia ter as habilidades de combate mais fortes dos 5. Ele olhou em volta e uma segunda faísca de fogo apareceu. Rosto cheio de cicatrizes, pescoço grosso, parece arrogante. A melhor maneira de julgar as habilidades de combate de um homem era olhar para seu pescoço e braços. Pessoas com pescoços grossos eram artistas marciais treinados ou fortes. Essas pessoas eram muito mais difíceis de lidar do que a pessoa média. Você é único. Os olhos de Sumo brilharam ainda mais frios quando ele ouviu o homem da cicatriz repreendendo. Ele se abaixou no chão e colocou a besta cuidadosamente no chão.
Ele mirou em Scarface e puxou o gatilho da besta suavemente. Oxi! Plonk! Sumo não teve tempo de saborear o som maravilhoso quando um som frio explodiu na chuva. Ele viu o homem com o rosto cheio de cicatrizes à distância cobrir seu peito e tropeçar no chão. Sumo viu flecha da besta no meio do peito do homem com o rosto cheio de cicatrizes à luz da tocha caída e moribunda. Foi uma flecha de besta com chuva ácida. Mesmo um golpe no peito foi o suficiente para matar. Arg! Gritos soaram à distância. Por causa do ambiente, parecia excepcionalmente bonito em uma noite chuvosa. Na transmissão ao vivo, 4 chamas surgiram imediatamente. No entanto, os movimentos de todos os 4 eram muito uniformes. Ninguém escolheu salvar o homem de rosto cheio de cicatrizes, mas se escondeu. Um até apagou sabiamente sua tocha e instantaneamente se escondeu no escuro. Você é esperto. Acho que vou me livrar de você a seguir. Foi o homem de óculos quem apagou a tocha. Instantaneamente, o homem de óculos rolou e jogou sua tocha perto de seus companheiros para desviar a atenção. Infelizmente, o pano vermelho nas costas chamou a atenção na transmissão ao vivo. Sem dizer uma palavra, Sumo começou a enrolar a besta no chão com as 2 mãos. Com a forte capa de chuva sobre ele, ele não precisa se preocupar com gotas de chuva caindo em seu corpo. As 4 pessoas à sua frente continuaram segurando seus guarda-chuvas e se agachando no lugar, tornando-se o alvo perfeito. 15 segundos depois, Sumo terminou de carregar a segunda flecha da besta e moveu-se lentamente no chão. O esconderijo do homem de óculos, que ele pensou ser um bom esconderijo, lentamente apareceu enquanto Sumo se movia. Coloque a besta em posição. Mirar. Fogo. Outra flecha preta de besta atirou no homem de óculos sob seu pescoço. O tremendo impacto atirou instantaneamente o homem de óculos no chão. Um relâmpago brilhou e ele captou um olhar fugaz. Quando o homem de óculos viu onde Sumo mente estava deitado de bruços, parecia que tinha visto um fantasma e queria se levantar e falar alto. Infelizmente, o fluxo constante de sangue negro de seu pescoço manteve suas palavras presas em sua garganta. Em 3 a 5 segundos, o homem de óculos foi declarado morto. Todas as 5 tochas já haviam se apagado e era difícil dizer onde estavam. Deitado no chão, Sumo estava enrolando sua besta enquanto aproveitava o direito do anfitrião de mover o ponto de vista e ampliar os outros. Peguei vocês. Sob a máscara, os cantos dos lábios de Sumo se contraíram em um sorriso. Talvez eu entenda por que algumas pessoas jogam jogos de tiro com perspectiva total agora. A tensão de Sumo sobre matar 2 bandidos seguidos foi aliviada por um pensamento levemente cômico. 30 segundos depois, ele terminou de enrolar. Ele mudou de posição, procurou um alvo, mirou e atirou. Houve outro flash de luz fria e o rosto marcado foi atingido por uma flecha em seu rim posterior. A tremenda energia cinética penetrou em seu estômago e apunhalou direto em sua barriga. A dor foi tão grande que o cara marcada se levantou e gritou: "Não me mate! Não me mate! Eu não quero morrer! Mate o Wang Biao! Ele matou 7 pessoas. Eu não matei ninguém. Ele me fez fazer isso." Eu penso. Em uma noite chuvosa, o cara marcada correu e caiu mole na colina. A chuva ácida que acompanhava a ponta da flecha e a haste da flecha comeu as entranhas frágeis do corpo humano quase instantaneamente, matando imediatamente. Os outros 2 ouviram Sumazi gritando e perceberam que só esperavam a morte se ficassem onde estavam, então se levantaram e correram. À noite, 2 figuraram indo em direções opostas norte e sul. Por sorte, enquanto Sumo estava enrolando a besta, um homem de aparência sorrateira correu em sua direção. O homem correu em pânico, sem saber de Sumo, que não estava longe. Foi só depois que Sumo levantou a besta que o homem percebeu e quis gritar. Oxi! As palavras ficaram presas em sua garganta e ele caiu molemente. Ir. Vendo a figura em movimento rápido na transmissão ao vivo, Sumo levantou-se sem olhar para o homem e correu atrás dele enquanto disparava a besta com as 2 mãos. Este deve ser o Wang Biao, eles disseram. Ele realmente é cruel. Ele tem um jeito de escapar.
Wang Biao não estava familiarizado com o terreno próximo. Enquanto ele corria, um pé era profundo e o outro era raso, mas ele era rápido. Graças à familiaridade com o terreno e à referência da transmissão ao vivo, Sumo também foi rápido. Um pé seguiu enquanto o outro fugiu. Sumo, que estava atrás, imediatamente o alcançou e o perseguiu por cerca de 50 metros. Ele mirou com sua besta enquanto trotava. A figura de uma flecha preta brilhou. A flecha da besta não atingiu Wang Biao, que se movia em alta velocidade. Em vez disso, ele bateu no mastro do guarda-chuva por engano, quebrando-o em dois. Sumo rapidamente ficou de quatro com isso. Ele pegou todas as 5 flechas de besta do inventário e começou a pressioná-las na besta, preparando-se para enrolá-la. O guarda-chuva de Wang Biao quebrou quando ele ainda estava correndo. Ele não teve escolha a não ser voltar e pegar o guarda-chuva. Ele gritou repetidamente: Homem gentil! Homem gentil! Não acredite em Sumazi. Eu sou um bom homem. Eu não matei ninguém. Ele fez isso e plantou a culpa em mim. Me deixar ir. Por favor. Já que somos todos terráqueos, poupe minha maldita vida. Um relâmpago brilhou e Wang Biao viu Suma deitado no chão enrolando a besta, e um suor frio irrompeu em seu coração. Só agora ele viu a arma que repetidamente tirou a vida de 4 pessoas. Com esta arma, ele não viu necessidade de escapar. Vou deixar todos os meus suprimentos para trás. Eu sei. Eu conheço um lugar, uma ruína cheia de suprimentos, e eu sei onde há pessoas. Eu vou te contar tudo sobre isso. Me deixar ir. Me deixar ir. Eu vou te contar tudo sobre isso. Wang Biao levantou as mãos e gritou repetidamente com a boca, aparentemente querendo se render. No entanto, Sumo, deitado no chão, estava ciente dos pequenos passos que dava na transmissão ao vivo. Ele estava constantemente avançando e se aproximando. Você disse ruínas? Que ruínas? Cadê? Quando ouviu Sumo falar, Wang Biao, que ainda estava se movendo, não mudou seu ritmo. Um traço de felicidade apareceu em seu rosto. Não é longe. Apenas alguns quilômetros. Eu encontrei no subsolo. Há muitas coisas boas nele, mas não conseguimos abri-lo, então não temos escolha a não ser vagar. Mas eu sei que você pode. Sua base é tão grande e tão boa. Você é tão bonito e tão poderoso. Tenho certeza de que não é nada para você. Enquanto falava, Wang Biao moveu-se calmamente cerca de 20 metros e chegou ao local a 30 metros de distância de Sumo. Era uma distância que um adulto normal levaria de 3 a 5 segundos para percorrer. Wang Biao não foi exceção. Depois de avançar 5 ou 6 metros, a voz de Wang Biao aumentou. As ruínas têm muita coisa boa. É. Sua cabeça. Depois de terminar a palavra cabeça, uma massa apareceu na mão de Wang Biao. Em uma noite chuvosa, ele jogou fora o guarda-chuva e correu o mais rápido que pôde, independentemente dos danos da chuva. 20 metros. 10 metros. Um flash de relâmpago ofuscante passou. Ele podia ver o rosto de Sumo sob a máscara a esta distância. No entanto, Wang Biao, que tinha visto o rosto de Sumo, ficou sombrio. No momento seguinte, uma flecha de besta apunhalou no meio de seu estômago. Você é Sumo? Segurando seu estômago, Wang Biao se ajoelhou no chão debilmente, tremendo enquanto falava. Você me conhece? Sumo perguntou friamente enquanto se afastava e disparava a besta. Infelizmente, Wang Biao não conseguiu terminar de falar. Outro relâmpago brilhou e Sumo viu a expressão de Wang Biao. Era um olhar de incredulidade misturada com arrependimento. Sob o céu noturno, 5 bandidos vilões caíram para sempre perto do abrigo. O sangue é a única evidência que eles deixaram para provar sua existência. Eu só quero viver. Se você não quer que eu me deixe viver, só posso pedir que você morra. Guardando sua besta, ele olhou para Wang Biao, que ainda lutava no chão. Sumo se virou impiedosamente e voltou para verificar o último golpe. Ele não estava atrás do segredo das chamadas ruínas mencionadas por Wang Biao. A chuva ainda caía, lentamente tirando os vestígios do encontro.
O encontro levou apenas de 3 a 5 minutos, e os bilhões de jogadores que assistiram a toda a transmissão ao vivo na sala de transmissão ao vivo foram estourado. Me Post-Apocalíptico Shelter capítulo 30, movendo-se em todas as direções, sensação global. Quando isso vai acabar? A chuva que não dá sinais de parar. A chuva ácida já é tão terrível. Não consigo imaginar o que vai acontecer no futuro. Puta merda, confira o feio ao vivo. O Ashia Shelter está no topo das paradas. O Ashia Shelter está no topo das paradas. Não. É o abrigo de Sumo. Puta merda, ele derrotou Zeus Shelter. Todos, que originalmente estavam chorando sobre o Dronstein World Channel, de repente ficaram empolgados. De repente, a inundação do canal mundial foi silencioso. Em vez disso, inúmeras pessoas inundaram o canal de resistência a desastres. Pendurado na primeira página estava a sala de transmissão ao vivo de Sumo. Título: Realizando a vontade de Deus. Uma palavra OA foi marcada ao lado do nome da sala como um dragão gigante, chocando as pessoas. Eles clicaram na página da transmissão ao vivo e viram a visão geral do abrigo abaixo do ângulo da câmera aérea. Oxi! Imediatamente, os comentários ao vivo surgiram como uma inundação inclinada. Puta merda, meus olhos estão me enganando? Isso é um abrigo construído por alguém de Ashia? Oh meu Deus, olhe para o topo de seu abrigo. Existem 3 canos de drenagem feitos de pedra. Quantas pessoas há no abrigo do Todo-Poderoso Su? Eu quero me juntar ao abrigo do Todo-Poderoso Su enquanto ainda estiver vivo. Finalmente há um abrigo subterrâneo entre os 10 principais abrigos. Achei que ninguém jamais escolheria o subsolo. De repente, novos espectadores começaram a discutir animadamente. O súbito aparecimento do abrigo subterrâneo foi uma grande novidade para quem passou o dia inteiro olhando para os abrigos acima do solo. No entanto, um comentário ao vivo inapropriado apareceu de repente na tela. Ei! Este é o abrigo de Ashia. Eles estão forçando os membros do abrigo a trabalhar neste clima. Lixo. O lixo do abrigo Zeus lá em cima. Você está com ciúmes? Eu vou esfaquear você. Ele. Vou arrancar sua boca. Por que você não vê as classificações? Olha, o abrigo do nosso povo Ashia é muito mais alto do que o seu abrigo de lixo. Trazia Murica, saía da transmissão ao vivo do nosso abrigo. Você não é bem-vindo aqui. No abrigo de Zeus. Droga esse homem o Ashia. Ele deve estar bem preparado para de repente liderar as paradas e recrutar membros com sua popularidade. Vendo tantos amigos mal-humorados xingando, o porta-voz de Zeus, Big Beard, perdeu a calma. Sua mente digitou rapidamente na tela. No entanto, havia centenas de milhares de contra-ataques sincronizados na tela de bala toda vez que ele postava um comentário. Foda-se. Abrigos inúteis como o deles serão destruídos em um desastre natural mais cedo ou mais tarde. Big Beard jogou sua caneca de madeira no chão. Ele estava quase fumegando de raiva. Os internautas não apenas o fizeram perder a calma, mas ele também não conseguia acreditar que havia um abrigo muito melhor que o deles. Basílio, não se preocupe. Seu abrigo é nas planícies. Talvez ele tenha tido sorte de encontrar algumas ferramentas e se desenvolver tão rapidamente. Ele não é páreo para nós quando se trata das instalações do abrigo. Olha o nosso tamanho. Ninguém sabe construir abrigos melhor do que eu. Um homem de meia idade com cabelos loiros e rosto elegante, sentado ao lado de Basil, falou gentilmente. Eu só estou com raiva. Merda. Big Bear Basil estava prestes a falar quando viu a sala de transmissão ao vivo no momento seguinte, e suas palavras ficaram presas em sua garganta. Na noite escura e chuvosa, todos na sala de transmissão ao vivo viram uma figura emergir de trás do abrigo como um fantasma e se esgueirar para um grupo de 5 que todos pensavam erroneamente serem membros do abrigo. Embora não pudessem aumentar o zoom, todos podiam ver a arma do crime na mão de Sumo nesta direção. É uma besta. Uma besta de alta velocidade. É ridículo que alguém possa criá-lo. Não. Eu acredito se você me disser que o Todo-Poderoso Su é um montador de nível 8.
Mas faz apenas alguns dias e ele já tem uma arma do crime. Parece que essas 5 pessoas não são do abrigo do Todo-Poderoso Su. Vocês estão todos focados na arma. Eu sou o único que notou uma pequena passagem atrás do abrigo do Todo-Poderoso Su. Tenho que tirar o chapéu para ele. Qual é o tamanho da equipe necessária para construir este super-abrigo? A capa de chuva do Todo-Poderoso Su é muito mais avançada que a nossa. É tão irritante se comparar com os outros. Olhando para a cena de grande sucesso e a figuragem de Sumo, a popularidade da sala de transmissão ao vivo estava crescendo. Era noite. Apenas alguns daqueles em uma situação difícil não se juntaram ao feed de transmissão ao vivo. A essa altura, bilhões de pessoas em todo o mundo estavam assistindo ao assassinato sendo transmitido ao vivo. A primeira flecha da besta atravessou o corpo de Scarface. Até o último confronto com Wang Biao e o assassinato sem esforço, aqueles que assistiram o tempo todo na sala de transmissão ao vivo ficaram pasmos. Direto ao ponto. Matar sem pestanejar. Carrasco. Diabo. O melhor abrigo de Uchiha. Bem equipado. Gracioso. Homem dos meus sonhos. Risque isso. Eu sei que você é a pessoa certa quando olho em seus olhos. Quando inúmeros rótulos apareceram na mesma pessoa, a identidade de Sumo parecia estar envolta em uma camada de névoa, impedindo que as pessoas vissem a verdade sob a névoa. Qual deles era Sumo? Pode ser os dois. Pode ser nenhum dos dois. Sumo voltou para cima do abrigo, um passo de cada vez. As câmeras também foram sincronizadas para que todos pudessem ver por si mesmos o que era um verdadeiro abrigo subterrâneo. Uma robusta porta de pedra se erguia no chão. A estrutura precisa e os padrões primitivos não eram algo que os humanos pudessem criar. Através do fosso cavado ao lado da porta de pedra, a espessa parede de pedra jazia no chão, fazendo com que as pessoas sentissem uma forte sensação de segurança à primeira vista. 3 ralos de pedra se estendiam ao longo da parte de trás da colina como arranhões, desviando toda a chuva ácida que caía em um lago de chuva ácida abaixo. Várias pessoas mortas estavam espalhadas pelo abrigo. Tudo isso aconteceu em menos de 20 minutos. No momento seguinte, quando a câmera deu zoom novamente, todos ficaram animados. Eles estavam prestes a se juntar aos outros enquanto pensavam que Sumo iria explicar sobre o abrigo. A transmissão ao vivo do abrigo escureceu com um zumbido. O prompt na parte superior também se transformou em que o host estava indisponível por enquanto os notificaria quando a transmissão começasse. O Todo-Poderoso Su é indiferente. Então é assim que os especialistas se comportam. Eu adoro. Não está faltando alguma coisa. Estou disposto a me juntar ao abrigo do Todo-Poderoso Su sem compromisso. Mesmo que eu tenha que trabalhar 18 horas por dia. Vou me inscrever imediatamente. Estou até disposta a fazer hora extra no sábado ou no domingo só para morar em um abrigo como este. Você acha que Sumo é a única pessoa no abrigo? É por isso que ele não tem intenção de recrutar membros? Sem chance. Como um homem poderia construir um abrigo tão grande e resistente? Quem mais se lembra quando o Todo-Poderoso Su vendeu água e comprou uma cópia do manual de ilustração do velho cachorro Shampingan no primeiro dia? Aquele cachorro velho Shampingan merece azar. Todos ficaram pasmos quando Suma desligou a sala de transmissão ao vivo sem dizer uma palavra. Na maioria das mensagens privadas, as palavras Sumo se tornaram um chavão, e quase todo mundo estava falando sobre o que acabou de ver. O único abrigo subterrâneo. Assassino implacável. Por um tempo, se um Weibo ainda existisse, o que aconteceu esta noite estaria no topo das paradas de tendências. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 31. Absorvendo os núcleos danificados. Gravar. Sua transmissão ao vivo contínua dura mais de 15 minutos. A recompensa aleatória do airdrop será emitida um dia antes do próximo desastre. Depois que Sumo ouviu o prompt de notificação do painel do jogo, ele entrou decisivamente na interface de configurações e desligou a transmissão ao vivo. Quando ele transmitia ao vivo, cada movimento que fazia era monitorado por bilhões de pessoas. Se ele ainda estivesse na era moderna, poderia rir algumas vezes e ficar feliz por ser popular.
No entanto, agora que ele estava no implacável e ganancioso mundo do juízo final, quanto mais ele mostrava, maior o perigo em que corria. Depois que Sumo correu para o local na colina onde Scarface morreu, ele pensou consigo mesmo. Essas pessoas vão ser muito difíceis de lidar. Quão problemático. Bastava um leve puxão no gatilho para matar alguém, mas lidar com essas pessoas levaria algum tempo. Se fosse uma noite chuvosa, teria sido melhor porque seu cheiro não iria longe. No entanto, se fosse um dia muito ensolarado, ele atrairia um grande número de criaturas mutantes em 1 ou 2 dias. Se as coisas piorassem, poderia até haver um surto de peste. Depois que Suma abriu a página de criação, ele criou outra lança de pedra. Enquanto segurava a lança de pedra e suportou o desgosto, ele moveu Scarface pela camisa com a lança e deu um suspiro de alívio. No mundo moderno, ele não teria coragem de matar uma galinha. Ele nunca esperou que mataria 5 pessoas no mundo do juízo final. Embora aquelas pessoas fossem bandidos, os conceitos morais estabelecidos na consciência humana durante a era civilizada ainda estavam lá. Ei, o que é isso? Depois de arrastar o cadáver de Scarface, Sumo ficou surpreso ao descobrir que abaixo do local onde Scarface estava deitado de bruços, havia uma carapaça de tartaruga que emitia uma luz fraca. Não é isso que ganhamos quando colocamos nossos abrigos quando tudo isso começou? Depois que Sumo pegou o casco da tartaruga, ele ficou agradavelmente surpreso e começou a olhar para as propriedades do casco da tartaruga, núcleo da casa segura danificada. A casa segura está vinculada ao jogador. Assim que o jogador decidir colocá-lo em um local, ele ficará preso ao chão e não poderá ser movido. Quando o jogador demolir sua própria casa segura, ela será danificada e não poderá ser colocada em outro local até que seja consertada. Todos os itens do jogador são armazenados no núcleo da casa segura após sua morte. Registro: o jogador é detectado como tendo um núcleo de casa segura completo. Você deseja absorvê-lo? Você pode realmente absorver o núcleo da casa segura de outra pessoa. Quando ele olhou para a propriedade no painel do jogo, Sumo rapidamente caminhou até os outros 3 caras. Com certeza, o cara com os óculos e o cara com as marcas de varíola também tinham um núcleo de esconderijo danificado sobre seus rostos. Quando ele se aproximou do cara com cara de rato, ele encontrou um núcleo completo de esconderijo que não havia sido colocado antes. Ótimo! Quando Sumo olhou para os 3 núcleos danificados e um intacto em suas mãos, ele riu alto. Um cavalo não engorda sem ração extra e as pessoas não ficam ricas a menos que tenham um ganho inesperado. Estas pessoas roubaram e mataram tantos pobres inocentes, e agora caíram nas minhas mãos. Isso é olho por olho, suponho. Ele jogou os 4 núcleos em sua mochila. Depois disso, ele caminhou rapidamente para a margem do lago de chuva ácida e começou a cavar um buraco. Depois de ganhar algumas coisas, Sumo se sentiu um pouco mais leve, embora estivesse trabalhando duro em uma noite escura e chuvosa. Ele mal podia esperar para enterrar os cadáveres o mais rápido possível para poder voltar ao seu abrigo para absorver e ver o que acontecia. Como esteve nublado e chovendo o dia todo, o solo no chão estava mais macio. Depois de meia hora, Sumo cavou um buraco com 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 1 metro de profundidade. Depois de arrastar todos os cadáveres dos bandidos, um por um, para o fosso com sua lança de pedra, Sumo caminhou rapidamente até o corpo de Wang Biao. Wang Biao, que ainda estava lutando no chão antes, não fez mais barulho e apenas deixou uma marca de mão profunda no chão. Depois que ele moveu seu corpo com a ponta de uma lança, com certeza, também havia um núcleo de casa segura danificado sob o corpo de Wang Biao. Não suporto deixar seu cadáver no deserto depois que seu líder percorreu um caminho tão longo para enviar seu equipamento. De qualquer forma, seja uma boa pessoa quando reencarnar. Depois de mergulhar na chuva ácida, o rosto de Wang Biao apodreceu e não parecia mais um humano. Ele parecia estranho e aterrorizante, assim como os zumbis dos filmes apocalípticos de Amurica.
Ele não ousou olhar seu rosto de perto e apenas arrastou a capa de grama no corpo de Wang Biao com a ponta de sua lança de pedra. Passo a passo, Sumo arrastou o homem para o grande fosso. Depois de empurrar Wang Biao para o buraco, Sumo começou a preencher o buraco. Gradualmente, conforme o solo cobriu e a água da chuva o prendeu, as 5 pessoas foram deixadas dentro do poço para sempre. Após terminar tudo e enfiar um galho em cima para marcar o local, Sumo voltou de onde veio e chegou na entrada do túnel. A porta do túnel feita de tábuas de madeira era bastante conveniente ao sair. Quando Sumo voltou, muita água já havia entrado na passagem. Quando Sumo olhou para a entrada do túnel, ele fez algumas anotações mentais. Se eu quiser percorrer uma longa distância, seria uma boa escolha sair deste local. Talvez eu possa atualizá-lo. Depois que ele convocou o sistema de sobrevivência em sua mente, a propriedade do túnel apareceu. Passagem, descrição, uma passagem concluída. Opção de atualização, escape às seções, expansão, 5, material, 40, resistência, 200, porta de acesso, 40, introdução, um coelho astuto tem 3 tocas. Para a porta de acesso, vou atualizá-la para um material de pedra, pois ainda tenho muitas pedras. Conforme ele colocava as pedras gradualmente, o requisito de pontos de sobrevivência da porta de acesso começou a diminuir rapidamente. Após 20 pontos, parou de mudar. Eu escolho atualizar a porta de acesso. Depois de gastar 20 pontos, uma luz verde foi emitida do corpo de Sumo. Depois de 2 ou 3 respirações, a porta de madeira com uma grande abertura de repente se tornou a mesma porta de pedra da entrada principal de seu abrigo. Parecia seguro e a água da chuva não podia mais penetrar. Depois que Sumo pegou uma pá e retirou algumas pás de terra para cobrir a porta de acesso de pedra, Sumo voltou para a entrada principal de seu abrigo com satisfação. Ele poderia esquecer de usar a passagem feita para ataques diários, a menos que quisesse viajar longas distâncias ou conduzir ataques. Só vou usar quando precisar. Ele seria capaz de reduzir os efeitos dos ataques em momentos críticos como hoje. Quanto ao problema de expor suas defesas durante suas transmissões ao vivo, não era uma preocupação imediata por enquanto. Depois que ele voltou para sua entrada principal, ele olhou para as paredes de pedra nua que foram escavadas de ambos os lados. Sumo não sabia se ria ou chorava. Seu abrigo subterrâneo tornou-se um abrigo de solo normal depois de ser desenterrado por aquelas pessoas depois de algumas horas. Está bem. Vou deixar assim por enquanto e só vou ter que esperar a chuva parar para fazer algumas reformas. Depois que ele deu a volta, avaliou a área escavada, Sumo gritou em direção ao abrigo: Oreu, abra a porta, estou de volta. Depois de dizer isso, ouviu o som de latidos e arranhões na porta. Depois de um estrondo, a porta de pedra se abriu. O astuto Oreu espiou pela fenda por um tempo antes de abri-la. Que cachorrinho bom e inteligente! Como Sumo estava vestindo uma capa de chuva, ele não podia acariciar a cabeça de Oreu. Depois de fazer sinal para que Oreu avançasse, Sumo fechou a porta, parou no canto do abrigo e tirou a capa de chuva. No ataque agora, ele fez 2 planos no total. O plano era ele sair correndo pela porta dos fundos e, enquanto aquelas pessoas estivessem despreparadas, ele as mataria abruptamente de surpresa. O plano B era que, se não houvesse chance para ele fazer isso, ele faria Oreu fazer barulho na porta para atraí-los para lá e usaria essa oportunidade para matá-los. Era uma pena que aquelas pessoas fossem um grupo desorganizado. Suas habilidades de combate eram extremamente baixas e eles não eram cuidadosos. É por isso que eles provavelmente não esperavam que Sumo viesse de repente por trás para atacá-los. Depois de tirar a capa de chuva, Sumo virou-se e sentou-se no banco de madeira. Ele olhou para sua base de pedra bem iluminada e Oreu correndo timidamente para a mesa. Sumo imediatamente se sentiu à vontade. Ninguém poderia ter adivinhado. Uma hora atrás, ele era apenas uma pessoa comum lutando para sobreviver no mundo do deserto. Uma hora depois, ele se tornou o cavaleiro que tirou 5 vidas, fazendo justiça em nome do céu. Depois que Sumo tirou os despojos de sua luta,
Ele segurou a carapaça da tartaruga com um pano na mão esquerda e tinha outro pano na mão direita enquanto começava a polir com cuidado. Com o polimento do trapo, a simples e sem sofisticação carapaça de tartaruga passou a brilhar como jade. Depois de polir todos os núcleos, Sumo pegou o casco de tartaruga danificado que ele inicialmente coletou e quando chamou internamente, ele selecionou a função de fusão do painel do jogo. Vamos fazer a fusão com este núcleo danificado primeiro. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 32 Um grande ganho. Um gerador a diesel, registro. O jogador é detectado como tendo um núcleo de casa segura completo. Você deseja absorvê-lo? Quando ele viu as palavras saltarem, Sumo se concentrou e usou sua mente para clicar sim sem hesitar. De repente, a carapaça de tartaruga na mão começou a tremer violentamente. Para ser específico, o casco da tartaruga produziu uma ressonância. Todo o abrigo parecia estar se movendo, com pequenos tremores um após o outro. A cada segundo que passa, a frequência da vibração do abrigo parecia estar se aproximando cada vez mais da frequência do casco da tartaruga balançando em sua mão. A olho nu, ele podia ver o casco da tartaruga começar a rachar e derreter, um pedaço de cada vez. Eles derreteram em um líquido azul, caindo da palma da mão de Sumo e deslizando até o chão de pedra. Estrondo. A terra começou a tremer e todo o abrigo sentiu como se houvesse um terremoto acontecendo lá dentro, pois começou a balançar rapidamente. No momento seguinte, Sumo olhou para a cena mágica à sua frente e ficou atordoado. Registro. Você absorveu com sucesso o núcleo danificado da casa segura. Registro. Sua área de abrigo aumentou. Registro. Sua área de abrigo atual é de 110 metros quadrados. Seu abrigo originalmente familiar passou por uma repentina metamorfose. Era como se o abrigo tivesse comido demais e engordado, com 10 metros quadrados aparecendo do nada. No espaço extra, havia algumas coisas bem organizadas. Latido, latido, latido. Eu, que ainda estava deitado no chão e descansando, parecia ter visto um fantasma ao olhar em volta para o espaço extra a latir devido ao cheiro desconhecido. Sumo caminhou rapidamente em direção ao espaço extra e começou a olhar as coisas no chão. Havia cerca de uma dúzia de itens. A primeira eram 3 camisas com manchas de sangue. Eles eram coloridos e havia até uma máscara de urso rosa. Ao lado das roupas havia 2 ferramentas. Um machado de pedra e uma pá de pedra. Comparado com o rico e franco Sumo, o equipamento do homem parecia lamentável. Ele não podia acreditar de onde o cara tirou a confiança para tentar invadir seu abrigo. Temendo que houvesse algum veneno escondido, Sumo não se atreveu a usar as mãos, então ele cuidadosamente pegou as roupas com uma lança de pedra e descobriu os itens escondidos embaixo. Havia cerca de uma dúzia de outros itens também. Tinha um charque que ele comprou no mercado no dia anterior. Parecia muito e tinha pelo menos 300 gramas. Havia 4 caixas de leite, um pão inteiro, 2 salsichas de milho, iogurte velho e uma garrafa de Pepsi fechada. Havia também 2 garrafas de água mineral que foram abertas, mas ainda não terminaram. Eu encontrei ouro. Encontrei ouro. Depois de usar o painel do jogo para confirmar que as propriedades dos itens estavam boas, Sumo parecia incrivelmente feliz. Não é de admirar que essas pessoas não tenham escolhido desenvolver seus próprios abrigos normalmente e, em vez disso, escolheram roubar das pessoas. A pessoa que rouba ganha mais do que a pessoa que trabalha duro. Apenas esses itens seriam vendidos por pelo menos alguns litros de água se fossem listados no mercado de negociação. Mesmo assim, eles eram inestimáveis. A comida atualmente vendida no mercado era principalmente pão que exigia muita água para ser comestível e carne de besta mutante que era seca e difícil de engolir. Depois de dias olhando as listas, Sumo não encontrou nenhum alimento para gastar no mercado. Inesperadamente, essas caixas de itens realmente caíram do céu de graça. Já que a fusão de um núcleo danificado pode aumentar 10 metros quadrados para minha base, vou fundir todos eles. Depois de retirar os 3 núcleos danificados restantes e selecioná-los um por um, seu esconderijo começou a tremer novamente.
Registro: você absorveu com sucesso o núcleo da casa segura danificado. 3. Registro: sua área de abrigo aumentou. Registro: sua área de abrigo atual é de 140 metros quadrados. Registro: seu nível de abrigo foi atualizado. Por favor, entre no painel do jogo para verificar. Depois de agitar por um tempo, no mesmo local, um total de 40 metros quadrados de espaço foi adicionado ao abrigo e o abrigo que originalmente parecia vazio tornou-se mais silencioso e sereno. Havia muitas coisas empilhadas no chão aleatoriamente. Só de olhar para isso, Sumo ficou tão feliz que sentiu como se fosse desmaiar. No canto mais interno, havia um dispositivo que parecia semelhante à sua espessa televisão colorida. Sumo não estava familiarizado com o dispositivo. Era exatamente o que ele queria há muito tempo, o que ele sonhava à noite: um gerador. Naquele momento, Sumo não conseguiu conter a emoção em seu coração. Era como se ele tivesse visto seu pequeno amante enquanto caminhava rapidamente para a máquina. Foi pintado de azul celeste em todo o corpo. Havia 3 tubos grossos de ferro preto ao redor do corpo principal do gerador, que agiam como uma estrutura lateral para protegê-lo contra a poeira. Quando ele abaixou a cabeça e viu o corpo principal do gerador, o coração ansioso de Sumo imediatamente ficou frio. Havia uma etiqueta que dizia que era um gerador a diesel Siemens Sushi e essas pessoas provavelmente o pegaram depois de matar feras mutantes ou roubar alguém. No entanto, o problema era que uma lança perfurou o tanque de combustível do gerador e havia um grande buraco, expondo o interior do tanque de combustível. Enquanto Sumo se agachava em frente ao gerador, ele começou a relembrar cuidadosamente o princípio do gerador que havia visto nos diversos livros da biblioteca de sua universidade. Era simples para um gerador gerar eletricidade. No cilindro do motor diesel, o ar limpo filtrado pelo filtro de ar é totalmente misturado com o combustível diesel atomizado de alta pressão pulverizado do injetor de combustível. Sob o aperto ascendente do pistão, o volume é reduzido e a temperatura sobe rapidamente, atingindo o ponto de ignição do óleo diesel. O combustível diesel é inflamado e o gás misturado queima violentamente. O volume se expande rapidamente, empurrando o pistão para baixo, e é chamado de trabalho realizado. Cada cilindro realiza movimentos em uma determinada ordem e o impulso do pistão torna-se a força que gira o virabrequim, empurrando a força através da biela, fazendo com que o virabrequim gire. Ao instalar o gerador de energia síncrona brushless coaxialmente com o virabrequim do motor diesel, a rotação do motor diesel acionará o rotor do gerador. Usando o princípio da indução eletromagnética, o gerador induzirá uma força eletromotriz e uma corrente será gerada para a carga do circuito fechado. Depois de pensar sobre isso, Sumo deu um suspiro de alívio. Felizmente, o que foi destruído não era a parte mais importante, o dispositivo de controle atual. Se essa parte quebrasse, o gerador teria sido inútil. Como foi apenas um furo no tanque de combustível que foi danificado, ele só precisou consertar com alguns pontos. Ele olhou atentamente e concentrou sua atenção enquanto Sumo chamava o sistema internamente. Depois disso, ele olhou para o gerador a diesel. Gerador a diesel, danificado, eficiência, 300 kW, 300 kWh em plena carga. Consumo de combustível, 230 gramas por kWh, 82 L/h em plena carga. Descrição: um gerador a diesel produzido pelo Siemens Group em Jiangsu, Wuxi, que nunca foi usado. O circuito está funcionando, mas o tanque de combustível está danificado. Opção de atualização 1. Substitua e repare os componentes principais do gerador. Melhora a eficiência da fonte de alimentação do gerador. Reduz o consumo de energia do gerador. Pontos de sobrevivência necessários, 1680. Opção de atualização 2. Mude o modo de trabalho do gerador para um gerador de energia de combustível de biomassa. Pontos de sobrevivência necessários, 6500. Introdução: eu sou seu? Você é meu Yun Li Mei. Não, não, não. Eu quero ser seu gerador. DMN, isso é tão caro. 1680 pontos.
Vou ter que economizar meus pontos por pelo menos 10 dias a meio mês para atualizá-lo. Após balançar a cabeça, desistiu da ideia maluca de acumular seus pontos de sobrevivência para atualizar o gerador. Sumo começou a pedir outra opção de atualização internamente. Ao transformá-lo em opções de atualização de função pequena de categoria única, apesar de custar mais e não ser tão econômico quanto a atualização geral no longo prazo, ele tinha uma escassez de pontos de sobrevivência. Por isso era uma boa maneira de resolver suas necessidades urgentes. Mesmo que seja mais caro, que assim seja. Contanto que eu consiga consertá-lo, poderei desenvolver minha base com o dobro da velocidade. Uma explosão de luz brilhou e as opções de atualização originais começaram a mudar. Gerador a diesel, danificado, eficiência, 300 kW, 300 kWh em plena carga, consumo de combustível, 230 gramas por kWh, 82 L/h em plena carga, upgrade, consertar, 130, aumentar volume, 50, aumentar eficiência de conversão, 300, trocar material, 420, mudar modo de fornecimento de energia, biomassa, 4.450. Precisa de 130 para consertá-lo. O preço era razoável e não muito alto, mas Sumo não podia pagar tanto por enquanto. Hoje, ele tinha um total de 153 pontos. Custou-lhe 20 pontos para atualizar sua capa de chuva e depois de usar 65 pontos para atualizar a passagem, ele ficou com apenas 68 pontos. Vamos ter que esperar até amanhã para consertá-lo, então. Depois que Sumo acalmou a excitação e a ansiedade em seu coração, ele começou a reunir seus suprimentos e contar os despojos de sua batalha. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.